Saúde a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, glória, louvor e adoração para todo sempre. Estou utilizando os vídeos, os mecanismos das redes sociais para propagar o Evangelho da salvação. A Ele honra, glória, louvor e adoração. E utilizando o Facebook e o YouTube. O Facebook basta lá Johnny William e o YouTube EV EV Evangelista, EV John William. Lá você vai ver alguns vídeos que estamos postando para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas esta mensagem é para você que ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Esta mensagem é para você que ainda não teve aquele encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ainda está observando, Deus já está trabalhando, e também para você que até zomba das coisas de Deus, mas pelo poder do nome do Senhor Jesus, esta palavra venha trazer libertação, esclarecimento, porque o Senhor Jesus é Deus e chama a todos aqueles que estão ouvindo a sua voz, certo? A Bíblia Sagrada tem 66 livros dentro dela, 39 o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento, formalizando 66 livros. No Antigo Testamento, que os 39, como eu lhe falei, ele relata muito os acontecimentos no início, quando Deus criou todas as coisas, e no decorrer da humanidade, e também as profecias relacionadas sobre o Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento, a manifestação do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo manifestado. E os livros apocalípticos, a qual são coisas que vão acontecer no futuro e já estão acontecendo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? E da ira de Deus, ainda tem isso ainda. Mas não é isso que venho falar nesta noite. Venho trazer uma palavra que pode mudar a sua vida. É uma pequena palavra, não é uma pregação, é apenas alguns pontos. E num desses livros, a qual tem dentro das Escrituras Sagradas da Bíblia, tem um livro chamado Romanos. E no capítulo 3, o verso 23, diz assim mesmo, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou que a passagem quer dizer que todos pecaram e estão fora da glória de Deus. Isso que a palavra está dizendo. Estão destituídos da glória de Deus. Ora, quando Deus fez todas as coisas, Ele criou o homem também, para que o homem viesse ser obediente à sua palavra, à sua vontade. Porém, o homem, no caso Adão e respectivamente Eva, eles pecaram contra Deus. Eles não obedeceram aquilo que Deus pôs como, digamos assim, um teste de obediência, porque o reino dos céus é movido a obediência e esforço. E aí eles não obedeceram. E desde lá para cá, a raça humana vem errando e pecando gradativamente. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo. E assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Começou com Adão e assim está prosseguindo. E Deus, a cada estação da raça humana, Deus demonstrando o seu amor e também demonstrando a sua ira. Deus é um Deus de amor porque o seu amor é manifestado pela sua justiça. E Deus é um Deus de ira também. Pois bem, por esses motivos é que a raça humana peca desde o princípio até aqui e até um certo período ainda que está a prosseguir. Erra, falha e peca. E a cada dia se afasta de Deus. Por quê? Pelos nossos pecados. Por isso,
o Senhor Deus Jeová, o Todo-Poderoso, entregou o seu Filho como sacrifício. Eu vou contar uma coisa para vocês, que desde o início da fundação do mundo, desde quando foram surgindo civilizações, o sangue é dado como sacrifício. Por quê? Ele é dado como vida. Até as pessoas que praticam feitiçaria, bruxaria, claro que é uma forma errada, isso entristece os olhos de Deus, eles utilizam o sangue de bode, de animais, para que seus sacrifícios venham ter êxito e venham ter força. Portanto, tanto as coisas boas como as coisas ruins utilizam o sangue como sacrifício para os seus ideais. Evidentemente que as coisas ruins, mesmo utilizando o sangue, como se utiliza o sangue de animais, sangue de bode, de cabra, seja lá de que for, até de crianças, infelizmente, para que os seus ideais venham ser finalizados e para agradar os seus deuses. Infelizmente é assim. No livro de Hebreus, capítulo 9, o verso 22, diz assim mesmo que desde a época de Moisés até nos tempos de hoje, é tudo pelo sacrifício do sangue, porque sem derramamento de sangue não há sacrifício. Sabe o que o autor está dizendo? Que sem o sangue não há vida. Por isto que Deus entregou o seu Filho, seu unigênito, seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para ser sacrificado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que lá no livro de João, capítulo 3,16, assim mesmo, que Deus amou o mundo de tal maneira, entregando seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo sabe que o sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Sabe por que foi derramado? Sacrifício vivo, para que você e eu não venhamos ser destituídos da glória de Deus, para que você e eu não possamos perecer no inferno, perecer no tormento eterno, mas termos a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus. É por isso que a Bíblia diz assim mesmo, lá em 1 João, capítulo 1, verso 7, diz assim mesmo, que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele nos limpa. Ele nos limpa de todo o pecado. E este sangue que nos limpa e nos purifica, ele nos aproxima de Deus. Quando você e eu entregamos a vida para Ele. Entendeu? É por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando João Batista vê o Senhor Jesus se aproximando, olha o que ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele está dizendo? Eis o sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo. Está entendendo como são as coisas? É por isso que o sangue do Senhor Jesus tem todo o poder. Apocalipse 1,5 diz assim mesmo: aquele que nos ama e em seu sangue nos purifica de todo o pecado. Deus nos ama muito e entregou seu Filho como sacrifício vivo para que nós possamos se aproximar da glória dele e não se aproximarmos da ira dele. Portanto, meus amigos e minhas amigas, vamos nos aproximar do Senhor Jesus,
e termos a vida eterna com Ele. É por isso que o Evangelho não é religião. Sim, mas tem divindades no meio. É verdade, o Senhor Jesus é Deus. Lá em 1 João 5,20 diz que Ele é Deus. Mas o Evangelho não é religião. O Evangelho é salvação. É o poder de Deus através do seu Filho. Religião surgiu com população aqui na Terra. E a Bíblia descreve que Deus, antes de todas as coisas, Ele é, Ele era e sempre será. Sempre existiu. Então, como o Evangelho do Senhor Jesus é a salvação, o poder de Deus, porque nele está o sacrifício do Senhor Jesus. Ele não quer que você e eu venhamos perecer. Aí você pode dizer assim mesmo, mas irmão Johnny, o evangelista Johnny, ou Johnny, seja lá o que você querer me falar, eu não tenho força, eu bebo, eu faço briga, eu ando com um bocado de mulher, ando com um bocado de homem, eu sou mau, sou perverso, não tem nada para mim. Olha, alguns do grupo do Facebook me conheciam como eu era antes. Muitas pessoas também me conheciam como eu era antes. E eu te digo uma coisa, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem vai te libertar, te transformar, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho. Nada vem de nós. Mas se você der um passo, você pode orar. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero mudar, eu quero sentir algo diferente na minha vida. Te garanto de uma coisa, o sangue do Senhor Jesus te purificará. E eu quero, antes de finalizar, deixar esta parte aqui em 1 João, capítulo 5, o verso 10, que diz assim mesmo. Verso 10 em diante, olha o que diz. 1 João, capítulo 5, verso 10 em diante. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Aí você pode dizer assim, não, mas eu creio em Deus, creio no Senhor Jesus Cristo. Mas não é o crer, tipo assim, eu acredito. É o crer em entregar a vida para o Senhor Jesus e viver uma vida em obediência ao Senhor. Você vai errar? Vai ter um momento de fraqueza? Vai. Mas está ali aos pés do Senhor, pedindo sempre força e ajuda e auxílio. E você vai ter os irmãos em Cristo Jesus para te apoiar e dar força. Entendeu? Evangelho não é religião, é salvação. Se você e eu não tivermos o Senhor Jesus na nossa vida, olha, salvação, olha, até nunca. Ah, mas eu acredito em fulano, em Beltrano. Olha, acreditar, você pode acreditar em que você quiser, mas a vida eterna está aqui, na palavra de Deus, no seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Como lá em Atos 4,12 diz assim mesmo, que abaixo do céu não existe nenhum outro nome que dê salvação entre os homens sobre a terra. Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele que se entregou. Quantas pessoas estão indo para outros caminhos, infelizmente, para aquilo que lhe agradam. E tem que haver renúncia. É por isso que a Bíblia descreve que aquele que segue o Senhor Jesus, ele pegue a sua cruz e siga. Né? Estou aqui testemunhando o poder de Deus que está no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício, no seu sangue. Ele sendo Deus, mas mesmo assim se sacrificou para que você e eu possamos ter a vida eterna que está somente nele, no Senhor Jesus Cristo. Você pode correr para A, para B, para C, para D, mas a salvação está no J, no Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, a minha religião é essa, eu vou morrer nessa. É verdade, você vai morrer nessa. Mas a palavra de Deus está dizendo que a salvação é somente no Senhor Jesus. Não é eu que estou falando de mim. Eu estou falando porque a palavra de Deus assim diz. E é nela que eu confio. É nela que confiamos. Porque ela é a palavra de Deus. Pense bem, meu irmão. Venha para o Senhor Jesus. Deixa Deus mudar a sua vida.
Deus tem poder de mudar essa vida. Muitas pessoas dizem assim mesmo, mas eu vou me arrepender de quê? Eu vou me arrepender de quê se eu não mato, não roubo? Como se pecado fosse somente isto. Mas a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Venha para ter o perdão de Deus através do seu Filho. Que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Certo? Este vídeo vai ser lançado no Facebook e no YouTube. Tá certo? Compartilhe. Não por mim, não é isso. Mas somente que esta palavra venha ao ouvido daqueles que ainda não entregaram a vida para o Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.